Salve, salve, acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago casos clínicos, nós fazemos o raciocínio clínico para vocês aprenderem como desenvolver toda essa metodologia, um passo a passo para ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso interessante de um paciente com insuficiência renal. Então sejam todos muito bem-vindos, vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês aqui. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso de acupuntura na inteligência emocional. É um curso fantástico onde você vai aprender toda a fisiologia e a fisiopatogenia das patologias emocionais e ainda saber, como você pode tratar as emoções profundas dos seus pacientes. Então sejam todos muito bem-vindos. O curso está com as inscrições abertas, mais de 70% das inscrições já foram preenchidas. Então vai lá no link da minha bio, faça a inscrição enquanto ainda temos vagas. Show? Vamos lá? Vamos falar sobre esse caso clínico aqui? Café com acupuntura, insuficiência renal, perfeito. Então vamos lá, fixado aqui, nós vamos começar aqui a nossa discussão de casos clínicos. Então vamos lá, vou colocar aqui o nosso caso clínico para a gente batermos um papo sobre ele aqui. Nosso caso clínico hoje, legal, paciente homem, 35 anos de idade, então é um adulto jovem, 35 anos de idade, há 7 meses descobriu um endocardite, uma inflamação no coração, fez cirurgia, tem 2 válvulas no coração e em sequência descobriu a insuficiência renal, faz diálise há 7 meses, 3 vezes por semana. Teve um AVC, foi fumante por 20 anos, só parou após a cirurgia cardíaca há 7 meses. Ingeria álcool, também parou há 7 meses. Prefere alimentos salgados, sente muito frio, sente muita raiva, medo e tristeza. Dorme a 1h da manhã e acorda às 7h30, boca seca, ouvido esquerdo perdeu 60% da audição, sente fraqueza na perna esquerda, dor no local do rim esquerdo, teve queda capilar, adenoide, sente muitas câimbras durante a diálise e após todo o corpo, náuseas, vômitos após a diálise. E aí? O que vocês acham desse caso clínico? Lembrando que esse paciente tem uma insuficiência renal, tá? Então assim, a acupuntura não vai fazer milagres aqui, mas a acupuntura pode ajudar ele na qualidade de vida, em passar todos esses processos, em tentar diminuir um pouquinho dessas sensações pós-diálise, melhorar as questões emocionais, para ele ter uma melhora na qualidade de vida, É um paciente adulto jovem, 35 anos de idade. Então vamos lá? Vamos desenvolver o raciocínio clínico aqui, para a gente pensar já numa linha terapêutica. Olha aqui, olha só que interessante. Então, paciente, 35 anos de idade, teve uma endocardite, um processo inflamatório ali no coração, colocou 2 válvulas no coração, tá? Então já tinha uma alteração de forma nas válvulas do coração, por isso ele teve que colocar essas 2 válvulas, então a terra interferindo no fogo, tá? E em sequência ele descobre insuficiência renal. Então aqui nós já vemos uma interferência na fisiologia energética do fogo e da água. Tá? Então está fazendo a hemodiálise já tem 7 meses, 3 vezes por semana. Isso ele teve um AVC. O que o AVC é? O que o AVC é? O AVC isquêmico é uma alteração de forma aonde? Olha só que interessante, alteração de forma no sangue. O sangue coagula e leva esse sangue coagulado a um vaso sanguíneo lá do sistema nervoso central, onde ocorre o AVC isquêmico. Tá? Então, é uma tríade de terra, madeira e fogo. Show? Perfeito. Foi fumante por 20 anos, Então, fumante por 20 anos, parou há 7 meses, Depois que fez a cirurgia cardíaca. Também fazia uso de álcool, mas parou também. Prefere os alimentos salgados. Olha a preferência aqui do salgado,
ali pelo um desequilíbrio, né, dos rins. Pelo um desequilíbrio ali dos rins, né? Sente muito frio. Se ele sente muito frio, é porque ele está com a deficiência de calor, né? Então sente muito frio, tem muita energia aí, tá? Sente raiva, olha a emoção, que interfere quem? A madeira. Medo, que interfere a água. E tristeza, que interfere quem? O metal. Dorme a 1h da manhã, olha só que interessante. Lá no ciclo circadiano, né? No horário do fígado, que ele vai de 1h às 3h da manhã. Então, se ele dorme sempre a 1h da manhã, é sinal que o fígado dele está fraco. Se o fígado dele está fraco, somente quando chega a energia no fígado é possível ele trazer o sono. Então, por isso que ele dorme sempre a 1h da manhã. Aqui nós podemos já fazer um diagnóstico de fraqueza no fígado. Fraqueza, deficiência do fígado. Tá? Acorda às 7h30 da manhã com a boca seca. Então, a boca seca pode estar ligada ao excesso de energia yang. Tá? Ouvido esquerdo perdeu 60% da audição, então nos mostra o que? Já um consumo da essência, Sente fraqueza na perna esquerda, dor local ali no rim esquerdo, teve queda capilar, tem adenoide, alterações de forma, né? Sente muitas câimbras durante a diálise, né? E após no corpo todo. Então isso vem por conta da limpeza, como o rim não está conseguindo filtrar esses micronutrientes. Então a diálise faz esse processo. Então quando tira mais rapidamente, diminui essa concentração, então pode gerar as câimbras também, tá? Eu tenho um post só sobre câimbras. Depois, quem tiver interesse, me pede no direct que eu te passo aqui o post sobre câimbras. Sente náuseas e vômitos após a diálise. Também é um efeito colateral da hemodiálise. Show? Então, nós precisamos também usar pontos que vão melhorar esses efeitos colaterais. Náuseas, vômitos, tá? Então, são pontos muito importantes aí que nós podemos utilizar para melhorar esse efeito colateral da hemodiálise também, para ele ficar bem após a hemodiálise, já que ele faz 3 vezes por semana. Pensa o tanto que é ruim, né? Náuseas, vômitos e o paciente apresentar isso ali pelo menos 3 vezes por semana. Show? Me ajudem aqui no diagnóstico da língua, então. Vamos fazer o diagnóstico da língua desse paciente. E aí? Me ajudem aí. Primeiro passo que nós vamos avaliar é a saburra. Essa língua apresenta saburra, sim ou não? Essa língua apresenta saburra, sim ou não? Essa língua apresenta saburra? Praticamente ausente de saburra, né? Praticamente ausente de saburra. Perfeito. Segundo fator que nós vamos avaliar é com relação à cor da língua. Qual a cor dessa língua? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Aonde que ela está vermelha? Vermelha no centro. Vermelha no centro. E as laterais? As laterais também estão vermelhas? Vermelha no centro. E as laterais? Que cor que está? Aparentemente pálida? Aparentemente pálida? Perfeito. Vermelha no centro, pálida nas laterais. Ótimo. Terceiro fator que nós vamos avaliar na língua está ligado às alterações de forma. Essa língua apresenta alterações de forma? Quais? Fissuras? Edema? Marcas de dentições? Quais são as alterações de forma
que essa língua apresenta? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Perfeito. Tem algumas fissuras, né? Não tão profundas, mas tem fissuras ali, em especial no triplo aquecedor médio. E é uma língua bastante edemaciada. Bastante edemaciada, né? Aparentemente, se nós olharmos nas laterais aqui, nós podemos até ver umas marcas de dentições. Denteada. Ótimo, perfeito. E o próximo fator que nós vamos avaliar, é o quarto e último fator no diagnóstico da língua, é com relação à umidade de líquidos orgânicos. E aí, essa língua apresenta umidade de líquidos orgânicos ou ela é uma língua mais seca? O que vocês acham? Tem umidade de líquidos orgânicos ou uma língua mais seca? Ó, tem fissuras no final da língua, né? Aqui na foto não dá pra gente ver, mas é uma língua que apresenta fissuras ali no final da língua, mostrando alteração de forma, né? Deu uma deficiência de energia do rim, né? Do rim. É um paciente com renal, né? Insuficiência renal. Aparentemente é uma língua mais seca, né? Aparentemente é uma língua mais seca. Perfeito. Então olha só que interessante. Olha só que interessante. Esse paciente, então, ele apresenta ausência de saburra. Então nós temos uma deficiência de ti do estômago. Deficiência de ti do estômago. O estômago não está tendo energia para maturar, transformar e transportar os alimentos. Tá? Se ela está vermelha no centro, ela tem calor no estômago e no baço. Se ela está pálida nas laterais, ela tem deficiência de sangue no fígado e na vesícula biliar. Olha só, esse paciente ele tem uma insônia que ele dorme 1h da manhã. Ele vai dormir 1h da manhã. Por quê? Porque ele só sente sono nesse horário. Por que ele sente sono nesse horário e consegue dormir nesse horário? Porque o sangue está deficiente lá no fígado. Então, quando chega o horário do fígado, que ele traz mais energia para ele consegue trazer o sono para fazer, né, a limpeza energética e emocional, e aí o paciente dorme. Aí ele vai até 7h30 da manhã. Show? Tem fissuras, deficiência de energia em ti do baço. Por isso que tem alterações de forma. Por isso que teve alteração de forma nas válvulas do coração. Por isso que teve alteração de forma no nariz, por conta da adenoide. Edema e estagnação, edema edenteado, estagnação de energia do baço, do fígado e da vesícula biliar. A energia está estagnada, por isso que o sangue não está circulando. Por isso que o sangue não está circulando. Não está gerando um livre fluxo de ti de sangue. E uma língua seca, que nos mostra um calor, por isso que ele acorda com a boca seca. Ah, professor, mas é um paciente que sente muito frio. Olha só que interessante. Por quê? Porque não está tendo livre fluxo de energia. Muitas vezes o calor está se acendendo e os pés, o triplo aquecedor inferior, os rins está mais frio. Por isso que ele sente mais frio. Show? Isso nos mostra o quê? Nos mostra uma síndrome mista. Síndrome mista é fácil ou difícil de reequilibrar? Mais complexo de reequilíbrio. Tá? Então, o que nós temos que entender aqui? Que esse é um paciente renal, né, com insuficiência renal, que já teve insuficiência cardíaca. Tá? Então, é um paciente muito comprometido, apesar da pouca idade, apenas 35 anos de idade, e que nós precisamos auxiliá-lo para que ele possa ter uma melhora na qualidade de vida. Show? Faz sentido isso aí para vocês? Perfeito. Então vamos lá. Vamos desenvolver a linha terapêutica para esse paciente. E aí eu pergunto para vocês, como vocês tratariam esse paciente? Como vocês tratariam esse paciente? Vamos desenvolver juntos esse raciocínio clínico aqui.
Como vocês desenvolveria uma linha terapêutica para esse paciente? O que vocês usariam? O que vocês usariam? O que vocês usariam? De vasos maravilhosos. Vasos maravilhosos. Cabecinha saindo fumaça aí agora, hein? Cabecinha saindo fumaça aí agora. Cabecinha saindo fumaça ali agora. Cabecinha saindo fumaça. E aí? Quais são os palpites? Mais 30 segundos aí para vocês pensarem. Qual vaso maravilhoso vocês usariam nesse caso? Travou aí? Travou aí o tique e o teco? Vamos fazer um estudo dos vasos maravilhosos? Vamos fazer um estudo de vasos maravilhosos aqui então. Quais vasos maravilhosos nós temos? Vamos lá? Baço 4 com pericárdio 6. ID3 bexiga 62. P7 R6 e VB41 TA5. Perfeito? Qual que é a função de cada um? Baço 4 com pericárdio 6. Baço 4, ele pega a energia Yin, dilui a energia Yin e associado com o pericárdio 6 ele filtra as emoções e ele também gera um processo de reequilíbrio da energia Yin e da energia Yang. Reequilíbrio da energia Yin e da energia Yang. Então, muito indicado para questões emocionais, muito indicado para síndromes mistas, muito indicado para pacientes que têm estagnações de energia. Show? Perfeito. Então, baço 4, pericárdio 6, já falamos. ID3 bexiga 62. ID3 bexiga 62 é o do Mai. Ele se materializa no vaso governador. Ele é um vaso que ele forma a medula, forma o sistema nervoso central e a função maior dele é formar a estrutura. Então, quando nós temos um comprometimento estrutural, esse é o melhor vaso maravilhoso para nós utilizarmos. Além de que ele também faz um reequilíbrio de energia Yin e de energia Yang, tá? Para pacientes que têm síndromes mistas. Show? Perfeito. P7R6. P7R6 é um vaso maravilhoso que ele pega na parte anterior do corpo e ele está ligado diretamente também às questões emocionais e ao sistema nervoso central, mas em especial ele metaboliza, ele auxilia no tratamento da essência. Tá? Ele vai atuar no pulmão e na água, então ele também faz um reequilíbrio térmico, tá? Em especial da energia Yang, da captação da energia Yang para pacientes que têm falta de ar, para pacientes que têm comprometimentos respiratórios e também para pacientes que têm problemas renais. Show? E trata a parte anterior do corpo, mais voltado para a questão da essência. VB41TA5 ele pega a madeira e ele pega o fogo. Então o VB41TA5 ele trabalha mais uma energia secundária, trabalha mais o sangue, trabalha mais o vaso da cintura. Então ele melhora o livre fluxo de Qi, de sangue, ele causa desbloqueio energético ali, principalmente no vaso da cintura, principalmente pacientes que têm muito calor em ascendência e muito frio na parte inferior do corpo. Show? Perfeito? Conseguiram fazer um resumo rápido aí de vasos maravilhosos? E aí, qual ou quais vasos maravilhosos vocês escolheriam para esse paciente? Dito tudo isso, qual ou quais vasos maravilhosos vocês usariam para tratamento desse paciente?
Vou até colocar a foto da língua dele de novo aqui para a gente fazer uma recapitulação. Tá? Então o paciente tem deficiência de energia do estômago, ele tem calor no estômago e no baço, deficiência de sangue do fígado e da vesícula biliar, deficiência de yin do baço, estagnação do baço, do fígado e da vesícula biliar e calor. E calor. Então, quais são os padrões de desequilíbrios desse paciente que estão mais evidentes? Um excesso de calor com muita estagnação de energia. Com muita estagnação de energia. Isso aqui provoca o quê? Uma alteração no livre fluxo de Qi e de sangue. Por isso que ele tem a língua pálida nas laterais. Certo? Então ele tem uma tríade de desequilíbrio. Uma tríade de desequilíbrio como? Ele tem uma tríade de desequilíbrio de calor com estagnação e alteração do livre fluxo de Qi e de sangue. Por conta da estagnação. Show? Ah, professor, quem veio primeiro? Ainda não sabemos quem veio primeiro. Para sabermos a raiz do problema, quem veio primeiro, nós devemos fazer uma avaliação chamada constituição física. Avaliar como é o corpo desse paciente, como é o formato do rosto, o formato das mãos, o formato dos membros inferiores e superiores, tronco e abdômen, tá? Como é a altura, a cor. Tudo isso é levado em consideração para fazer uma análise da constituição física desse paciente. Aí nós vamos saber qual que é a raiz do problema. Onde foi o gatilho que gerou todos esses padrões de desequilíbrios. Show? Perfeito. Então, se é um paciente que tem muita calor e estagnação, baço 4 com pericárdio 6 é uma ótima opção de vaso. Eu associaria ele com outro. Qual outro? Qual outro vaso nós poderíamos associar a esse paciente? ID3 bexiga 62? ID3 bexiga 62 é mais um vaso que atua nas estruturas. Eu associaria com P7 mais R6, que eu vou trabalhar diretamente os rins e diretamente também a energia Yang. É um paciente fumante, um paciente que apresenta tristeza, um paciente que não está tendo energia Yang suficiente para trazer o livre fluxo de Qi e de sangue. Então o que eu preciso fazer? Por que eu não usaria VB41TA5 agora? Eu não usaria VB41TA5 agora, por quê? Porque o que adianta eu promover um livre fluxo de Qi e de sangue nele, sendo que está muito estagnado, sendo que não está tendo energia Yang suficiente para gerar esse desbloqueio e gerar esse livre fluxo de energia. Então, já fica aqui marcado que na evolução do tratamento eu posso usar o VB41TA5. É esse raciocínio clínico que eu quero que vocês tenham, de tratamento de curto, médio e longo prazo, de desenvolver uma linha de raciocínio que você sabe já quais são os próximos passos que você vai dar com esse paciente. Então, primeiro, nós precisamos diluir a energia, melhorar esse padrão misto de calor e de frio, reequilibrar emocionalmente esse paciente, permitir com que ele trabalhe a sua essência, porque já está tendo um desgaste, né? Já tem fissuras lá no triplo aquecedor inferior. É um paciente adulto jovem que, com o passar do tempo, essa fissura tende a chegar até a ponta da língua, mostrando esse desgaste da essência. Um paciente que já teve uma endocardite, um paciente que já tem insuficiência renal. Estamos falando de órgãos vitais que estão comprometidos, de uma essência já comprometida. Então o que nós precisamos? Precisamos reequilibrar a sua essência. Reequilibrar a sua essência. Ah, professor, dar mais essência para esse paciente? Não, evitar um desgaste mais rápido. Por isso que eu vou associar baço 4 com pericárdio 6 e P7 com R6. Já que nós estamos falando aqui, vamos fazer um novo raciocínio clínico. Qual é primário e qual que é secundário? Qual vaso que vocês usariam como primário e qual vaso como secundário? Qual vaso vocês usariam como primário e qual vaso vocês usariam como secundário?
Vocês querem melhorar mais a função renal desse paciente ou vocês querem melhorar a questão energética do paciente nesse curto prazo? Nesse curto prazo. O que vocês buscam? Qual que é o objetivo do tratamento de vocês nesse curto prazo? Agora, para começar o tratamento desse paciente, qual que é? Paciente renal. Já está fazendo hemodiálise, já tem 7 meses. Vocês acham mesmo que a gente vai conseguir melhorar essa função renal dele rápido? Não. Então, a melhora da função renal, ela pode acontecer não em níveis exorbitantes para tirá-lo da hemodiálise, mas pensem que se vocês reequilibrarem a energia desse paciente, ele pode melhorar um pouquinho a função, e melhorando um pouquinho a função renal dele, ou evitando a evolução dessa função renal, nós estamos dando mais qualidade de vida para esse paciente. Então usaria como primário baço 4 com pericárdio 6 e secundário como P7R6. Fez sentido isso aí para vocês? Estão entendendo? Se esse paciente tem uma síndrome de calor, qual que é o ponto de tratamento que nós vamos usar nesse paciente? Qual que é o ponto de tratamento que nós vamos usar nesse paciente? C7, ponto fonte do coração, para diminuir o calor. Baço 3, para diluir a estagnação de energia. E F3, para melhorar o livre fluxo de ti e sangue. Ah, professor, mas esse paciente já está tendo um desgaste da essência. Posso usar também R3 para melhorar a energia yin e a energia yang dos rins? Melhorar a síndrome mista desse paciente? Pode também. Ah, professor, esse paciente já tem um comprometimento renal. Posso usar VC4 ou VG4? Ou se o paciente estiver de lado, em decúbito lateral, você usar os dois, VC4 e VG4, para ativar a energia no centro da Anchan? Estão conseguindo pegar a linha de raciocínio aí? O paciente tem deficiência de energia do estômago, muita deficiência de yin do baço, muito calor no estômago e no baço, tem muitas náuseas, vômitos após a sessão de diálise. VC12 é o ponto alarme do estômago. Estômago 36 é o ponto Rho, o ponto terra da terra, é um ponto de muita estabilização do estômago. Posso usar o estômago 36? Pode. Para as náuseas e vômitos, nós temos pontos muito importantes também, como pericárdio 6, pulmão 6 e IG4, que descende a energia yang. Então o que é as náuseas, o vômito? Não é a inversão do Ti? O IG4 descende o Ti. Show? É um paciente que tem alteração renal, então bexiga 23 é um ponto importante, porque o ponto bexiga 23, ele vai atuar diretamente no rim. É um paciente que tem medo, tem insegurança? Sim, bexiga 52, é o chu dorsal da emoção, do medo. Mas ele também relata raiva. Podemos usar então o bexiga 49? O bexiga 47? Tem tristeza? Podemos usar o bexiga 42? Para um reequilíbrio emocional? Podemos. Podemos. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Mas, agora eu faço uma pergunta para vocês, para a gente entrar numa linha de raciocínio ainda mais profunda. Paciente adulto jovem, 35 anos de idade, já teve endocardite, já colocou 2 válvulas cardíacas, renal, está fazendo diálise há 7 meses. Como vocês imaginam que está a emoção desse paciente? Toda desequilibrada, né? Ah, professor, usar só pontos chu dorsais vai melhorar as emoções desses pacientes? Eu faço essa pergunta para vocês. Eu devolvo essa pergunta para vocês. Vocês acham que só os pontos chu dorsais, só ponto Rho, vai melhorar as emoções desse paciente? E eu pergunto para vocês, um paciente 35 anos de idade, que possivelmente ele vai ter que fazer a diálise para o resto da vida, ele precisa de um emocional forte?
Ele precisa de um autocontrole emocional? Eu acredito que sim. Então, se você quer realmente transformar a vida desse paciente, dar qualidade de vida para ele, fazer uma limpeza energética e emocional, para que esse paciente enfrenta essas sessões de hemodiálise de maneira mais tranquila, com menos efeitos colaterais, com um emocional forte, capaz de tirar proveito desse momento que ele está vivendo, eu faria as dessensibilizações profundas das emoções. As dessensibilizações são descritas dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Então faria dessensibilização gestacional, porque não é comum um paciente jovem com alterações em órgãos vitais como ele. Então pode ter vindo de emoções que ele traz desde o período que ele estava no ventre da mãe dele. Ele relata muita raiva, muito medo, muita insegurança e muita tristeza. Então, nós podemos também fazer a dessensibilização da água para insegurança e medo, a dessensibilização da madeira para frustrações, raivas, mágoas e rancores, e a dessensibilização do metal para quê? Para melhorar o nível de insatisfação e de tristeza. Podemos fazer a dessensibilização do fogo também para diminuir a ansiedade. É natural que ele fique ansioso a cada sessão, né? Vou passar mal, não vou passar mal. Né? A dessensibilização da terra também para ajudar na diluição dessa energia. Tá? Então, quando eu falo que tratar as emoções dos nossos pacientes é ponto fundamental, é justamente para isso. Para que pacientes que às vezes chegam com níveis de cronicidades maiores consigam definitivamente gerar um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções. Limpar essas emoções lá no sistema límbico. Se você quer aprender mais sobre essas questões das dessensibilizações, de resultados profundos e surpreendentes dentro da medicina chinesa, eu te convido então para entrar para a nossa turma de acupuntura na inteligência emocional, que estão com as inscrições abertas com um mega desconto. Tá? Se você tem interesse, me chame no direct que eu te passo o link de inscrição, ou entre no link da minha bio, que lá também tem a inscrição, o link para você fazer a sua inscrição para o curso de acupuntura na inteligência emocional e começar 2025 com o pé direito, sabendo fazer a avaliação, o diagnóstico energético emocional e o diagnóstico constitucional dos seus pacientes para você tratar a raiz do problema. Né? E mais do que isso, você ter em mãos técnicas, um método, um passo a passo de como você pode tratar qualquer paciente seu, seja nos desequilíbrios físicos, energéticos e emocionais. Então, esse é o meu convite para você. Vai lá, dá uma olhadinha. Qualquer dúvida que você tiver, me chame no direct que eu te respondo também. O curso já tem mais de 70% das inscrições preenchidas. Então vai lá, faça sua inscrição e nos vemos do outro lado nesse curso que é transformador. Esse curso eu falo que é uma transformação pessoal e profissional. Primeiro porque você vai ter todo o autoconhecimento de controle emocional também, porque eu recomendo que você faça em você. E mais do que isso, você vai ter uma transformação profissional no seu raciocínio clínico, na forma como você vai avaliar, fazer o diagnóstico energético, emocional e constitucional de todos os seus pacientes, sabendo a causa exata de qualquer um dos desequilíbrios. E mais do que isso, saber tratar cada um desses pacientes da melhor forma possível. Então aguardo todos vocês, tenham todos um excelente dia, nos vemos amanhã para mais um caso clínico. E se você tem algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me chame no direct, me passa a anamnese e a foto da língua que eu coloco aqui para a gente fazer a discussão também, tá? Tenham todos um excelente dia, qualquer dúvida é só me chamar no direct. Tchau, tchau, pessoal!